Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, mesmo em quarentena, espero que esteja muito bem as coisas aí na tua casa, tá? Onde você estiver. E a pergunta que não quer calar: o que é o coronavírus? O que é o Covid-19, a peste chinesa, o vírus chinês? Não importa o nome que você dá. O que é isso que está acontecendo que eu não estou entendendo? Ou estou tentando entender? Ou então eu acho besteira? Ou não acho besteira, eu acho super válido, enfim. Mas primeiro, deixe o seu like ou dislike, inscreva-se no canal, deixa o sininho das notificações, faça o seu comentário, compartilhe se você gostou do vídeo. O que eu tenho a falar do coronavírus, tá? Primeiramente, antes de falar do coronavírus, eu não gravei vídeo essas semanas porque eu estou de férias e ajeitando as coisas em casa, cuidando de uma criança pequena, fica um pouco mais difícil, mas procurarei aí gravar vídeos mais regularmente para vocês. Agora vamos falar do assunto coronavírus. Para falar do coronavírus, você tem que falar de certos aspectos, né, do vírus. Primeiramente, o aspecto do vírus em si, o que ele é, qual o perigo, né? O que nós estamos presenciando. Tem também a questão política, diplomática sobre o vírus, né? Tem também a questão religiosa, né? Que também está pegando bastante. São esses três pontos que nós vamos conversar aqui, começando pelo vírus em si e as ações práticas que devemos tomar. Coronavírus é um vírus da família dos coronas, né? Da mesma família do SARS, que é aquele vírus altamente letal do início dos anos 2000, ali 2001, 2002, 2003, que também matou muita gente e teve menos alarde que o coronavírus. Tanto que o coronavírus em si é uma enfermidade que você consegue até controlar ela sem uso de muitos medicamentos, ali um paracetamol, porém com um isolamento, né, e repouso, tomando muita água, você consegue controlar e ficar completamente curado. Então o nível de letalidade, né, de mortalidade desse vírus é sim baixa. Leandro, então não devo me preocupar? Deve sim. Porque mesmo sendo com uma mortalidade muito baixa, o alto nível de propagação desse vírus é grande. É um alto nível de propagação. Eu acho que eu falei até uma coisa meio redundante, mas é isso. Ele é de um contágio muito fácil e numa progressão aí que eu digo exponencial, geométrica exponencial. Leandro, o que é isso? Vamos supor que eu esteja com coronavírus, tá? E eu vou numa balada com muitas pessoas em volta. Se eu começar a tossir, espirrar ali no meio das pessoas, pelo menos umas 5 pessoas eu vou conseguir infectar com esse coronavírus. Essas 5 pessoas, elas vão para suas casas e infectam a família inteira. Então esses 5 já viram 25. E esses 25 saem para os seus ambientes de trabalho e lá eles infectam mais 10. Então esses 25 já viram 50, 100. Aí essas 100 pessoas saem e infectam mais 1000. E aí você tem uma pandemia, tá? Essa progressão geométrica é o que caracteriza a pandemia. E qual que é o problema disso, mesmo que não seja um vírus mortal? Se você já está no bico do corvo, como diria, você já não está muito bem, está mais para lá do que para cá, está com idade avançada, está com debilidades, né, físicas, é para você mais um agravante na saúde que pode sim levar a óbito, tá? É aquela gotinha d'água que falta para fechar o caixão, meu amigo. Em outras palavras, é isso e não é muito engraçado não, é óbito. Então assim, ele tem sim o seu nível de letalidade, mesmo baixo, mas tem. E o grande problema é uma gripe? É como se fosse, é da mesma família. Só que alto contágio muito, muito mais fácil que a gripe comum, tá? A progressão dela é maior do que H1N1. Então essa é a preocupação.
Então, aí nós vamos partir já para a questão da prevenção. O que você deve fazer? Primeiramente, higiene triplicada dentro de casa. Passa álcool na tudo que é coisa que você tem, televisão, telefone, aparelhos eletrodomésticos, fogão, tudo. Limpe muito bem a sua casa, tá? Precisou ir na rua por algum motivo? E claro, respeite a quarentena, não saia tanto. Mas já que precisou sair, chegou em casa, cara, roupa no cesto de lixo. Lave as suas roupas já imediatamente. Tome um banho, se higienize. Aí você vai falar com a sua família. Pra quê? Pra não ter contágio. Não é brincadeira o contágio dessa doença. A taxa não é brincadeira não, tá? Feito isso, né, você se prevenindo, lavando as mãos, respeite, tá, as recomendações do Ministério da Saúde e também ali do governo do estado que você mora, tá? Se o governo do estado está fechando, está restringindo acesso, é porque a coisa tá séria, tá? Então, assim, esse é o aspecto prático sobre o coronavírus. Isso aí são as recomendações práticas do coronavírus sobre isso, né? Tome cuidado, tá? Agora vem a questão política do coronavírus. Qual que é a questão política? Primeiramente, é uma doença que tem um contágio muito fácil e em progressão geométrica, já falamos disso. Mas ela tem uma letalidade baixa, tá? A prevenção dessa doença, ela é necessária, claro. Só que tem uma coisa que não é necessária. A coisa não necessária é o pânico, tá? Imagine você estando num avião e esse avião ele é obrigado a pousar numa área que não é do aeroporto. Ele tem que pousar de emergência na água, tá? Todos estão em risco nesse avião. O avião cabe 150 pessoas. As 150 pessoas e mais a tripulação estão em risco. Podem morrer nesse pouso forçado. Mas o avião consegue pousar. Se a situação ainda é de risco porque você está no mar, o que acontece quando o avião ele tem uma situação de emergência? Existem luzes de emergência que mostram um caminho. Então você vai andando no avião ali, você olha para baixo e você vai vendo as luzes ali, um atrás do outro, vão saindo do avião, vão indo para os botes salva-vidas, vão sendo resgatados com calma. A situação deixa de ser de risco? Não. Mas se você ficar nervoso, em pânico, desesperado, piora. Uma pessoa desesperada, ela não consegue raciocinar direito. Então, não é situação para pânico, tá? Na Itália, você pode dizer que por eles não terem tido pânico, chegaram onde chegaram? Não. Na Itália, eles desprezaram o vírus, tá? Uma porque foi a primeira nação, assim, que teve um impacto mais forte, tá? Mas também, como não sabia o que era direito, não houve tanta seriedade assim, certo? Então, deve ser levado a sério? Sim, deve ser levado a sério. Tem que ficar histérico? Não. Não tem que ficar histérico. E aí nós entramos na questão política, né? O presidente da República foi lá e cumprimentou os seus apoiadores na manifestação do dia 15 de março. Primeiramente, ele foi responsável fazendo aquela live com a máscara e dizendo: nós recomendamos que se reagende esta manifestação. Ele fez ali o seu pronunciamento, mas no povo ninguém manda, tá? Se a pessoa quer se prevenir, ela se previne. Se ela não quer, ela não se previne. Tanto é que eu fui esses dias aí, 2 dias atrás no hospital, com a minha filha, com a minha esposa, nós entramos de máscara no hospital. Era como se fossem 2 ETs entrando no hospital, porque as pessoas olhavam pra gente rindo. Por quê? Porque as pessoas não estão levando a sério ainda. Muita gente aqui na Baixada Santista não está levando a sério. Agora que você vê 1 ou 2 pessoas a mais de máscara, mas não é regra, é exceção, tá? Então tem que ser levado a sério? Tem.
Questão do presidente. Cara, é meramente uma tentativa de derrubar ele. A grande mídia, o Congresso, o STF, o establishment, né, que se fala, querem derrubar o presidente por qualquer motivo. Eu, Leandro, acho uma covardia fazer isso no momento em que todos têm que se unir em prol do povo brasileiro para diminuir os impactos de uma crise, de uma pandemia dessa. Mas não, eles querem derrubar de qualquer jeito. Eles já colocaram impeachment. E teve Janaína Pascoal falando que ele tem que ser retirado, ou seja, via golpe, né? Porque se ela quer que seja retirado direto, à força, isso é um golpe. Então a Janaína Pascoal falando de golpe, né? Que tem que se dar um golpe, que ele tem que sair de lá e ficar o vice-presidente, tá? Porque o Bolsonaro falou que é só uma gripe. É uma gripe, gente. A gente não tem que também superdimensionar o inimigo, não. É sim uma forma de gripe. O grande problema é o contágio. Tem que se levar a sério, tem que interditar as coisas, tem que fechar estabelecimentos. Tem, por causa do contágio. Para não deixar em colapso o sistema público de saúde, tá? O que é o colapso do sistema público de saúde? É quando você chega num ponto em que mesmo que você tenha aí convênio, eu tenho convênio, eu vou ter sempre médico. Não, não vai ter, porque o número de pessoas infectadas é maior do que os pontos de atendimento, do que os leitos disponíveis. Isso é o colapso. E deve chegar agora em abril, esse colapso. Então existe o problema? Existe. O governo está de mãos, de braços cruzados? Não, não está. Não tá. Já tem várias e várias medidas. Então, politicamente falando, não existe motivo para crucificar o presidente Jair Bolsonaro. Não. Ele está fazendo o que está fazendo e está ajudando. Foi cumprimentar lá os apoiadores? Foi. Por quê? Porque o exame dele deu negativo para coronavírus. Então, assim, ele cumprimentando os apoiadores, ele estava mais em risco do que das pessoas que estavam lá. Então não precisa de histeria. Qualquer coisa em outro sentido, falar que o cara não é líder, falar que o cara é líder sim. O líder, ele vai lá, fala com o seu povo. Isso é muito mais importante. Ninguém tá vendo isso, todo mundo fala, ele deu mau exemplo, ele deu mau exemplo, ele não devia, no meio de uma epidemia, não sei o quê, porque ele poderia estar infectado. Não estava infectado. Então para de palhaçada, você não vai ajudar em nada fazendo isso, tá? Apoie você ou não o presidente, não é hora para falar de política, de a esquerda, a direita, não. São vidas, meu amigo, são vidas. Mas ele não se preocupou? Cara, Bolsonaro, quantas vezes eu vou falar, mas eu tenho que falar. Bolsonaro é aquele tiozão que faz churrasco no final de semana. Bolsonaro é aquele cara que vai no mercado comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma mistura para fazer. Ele é uma pessoa igual eu, igual você. Ele não tem essa cabeça, sabe, de político comum. Ele não tem, cara, não tem. Ele deve ter subestimado essa gripe? Possivelmente sim. Mas ele é líder, ele não pode subestimar. Ok, e ele é líder, ele não pode botar o povo numa histeria. Ele tem que acalmar os ânimos. A função do líder também é acalmar ânimos, não é alarmar e não. Então a questão do Bolsonaro é uma questão que nós temos que sim ajudar o presidente, nós temos que sim apoiá-lo. Impeachment é uma besteira sem tamanho e só tem uma função, tá? Que é tirar um legítimo representante do povo brasileiro do poder e colocar comparsas de Rodrigo Maia, de Alcolumbre, de Dias Toffoli, o pessoal que sempre roubou, o pessoal que sempre... Bom, essa história vocês já sabem de cor. O problema aqui é o coronavírus. Então, assim, qualquer ação contra o governo Bolsonaro nesse momento crítico é simplesmente politicagem suja, porca e desnecessária. Conversados? É a minha opinião. Se você tiver diferente, comente. Agora vamos falar da questão diplomática, tá? O coronavírus é um vírus chinês? Sim ou não? Sim! Tá? Tem origem nos morcegos, né? Já foi falado. E chinês come morcego. Ponto. Na cidade de Wuhan,
Os primeiros casos do coronavírus foram detectados em novembro do ano passado e o governo chinês barrou essas informações, tá? Foram presas pessoas porque lá é um regime comunista. É comunista, a China é comunista, ponto. Quem controla a China é o quê? É quem? É o Partido Comunista Chinês, ponto. Isso aí são constatações. E a sua opinião não vai mudar isso. A China é isso daí, tá? E a China, ela está, ou estava, né, em guerra comercial com os Estados Unidos, sim. Uma guerra acirrada. Se você pegar os noticiários de 2019, o ano inteiro fala da guerra comercial, das sanções do presidente Trump à China, do Xi Jinping fazendo sanções aos Estados Unidos, uma briga, acordos, mas uns acordos que para a China não foram tão bons. Quando é agora, no final do ano passado, surge o vírus e o governo chinês prendeu médicos, até o médico que realmente fez a descoberta morreu infectado, mas foram impedidos de divulgar a informação. Por quê? Foram impedidos porque eles estão falando de uma coisa que interessa de repente a China. Se interessa a China, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão agora lucrando com isso. Eles não vão dar ponto sem nó. Por que eles não divulgaram antes a doença? Hoje, a Europa tem mais casos de coronavírus que a própria China. A China tem o quê? 2 bilhões, 3 bilhões de habitantes? É a maior nação do mundo, né, em número de pessoas. Como que a Europa tem mais casos de coronavírus? Entendeu? Então, numa tacada só, a China conseguiu derreter mercados financeiros, tá? E também com o seu coronavírus, né, ela já está começando a andar, o resto do mundo se quebrando e eles estão caminhando, comprando commodities, ações baratas, empresas. E agora eu te pergunto, é ou não é uma arma biológica? Você ainda acha que coronavírus não é uma arma biológica? Se agora eles estão colhendo um pouquinho dos louros de comprar barato e vender caro, essa é a questão diplomática da coisa. O vírus é chinês, o Trump falou. Aí vem esses jornalistas mal intencionados, que só tem ali a sua intenção em promover pautas progressistas, que não gostam de conservadores como o Trump, como o Bolsonaro, e falam com o Trump assim: por que você está chamando o vírus de vírus chinês? Você está sendo xenófobo e não sei o quê? E o Trump, porque ele veio da China. O vírus veio da China. É um fato. Isso não pode ser mudado, gente. O vírus veio da China, é chinês. Né? Aquele carro lá, qual que é um carro chinês aí? Fala um carro chinês pra mim. Aquele que faz o Cherokee, que ele é chinês? Não sei, se não for, comenta aí também. Se é um carro fabricado na China, ele é o quê? Um carro americano? Não, ele é um carro chinês. Se o cara tem um olho puxado do jeitinho do chinês, ele é japonês? Não, ele é chinês. Esses dias eu fiz review aqui do Beach Boy, lá do Pocket Go, o videogame chinês. Veio da onde? Da China? É o quê? É chinês. O vírus veio da onde? Da China, então é chinês. Isso é ponto comum entre tudo, é constatação. A sua opinião não vai mudar o fato que o vírus é chinês. E que, economicamente falando, é até certo ponto vantajoso para eles. Até certo ponto. Então, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, tá? Agora partindo para a parte da religião e fechando o vídeo. O coronavírus é perigoso? É. Por causa da letalidade? Não. Por causa do contágio? Sim. Lave bem as suas mãos. Chegou da rua, tome um banho, lave suas roupas imediatamente. Não saia de casa. Siga a recomendação do Ministério da Saúde, tá? Não tente dar uma de herói. Não saia afrontando as pessoas achando que é só uma gripe, não, porque o contágio é forte, tá? E nós vamos passar por essa. Se você fizer direitinho, você vai passar por essa, tá? Mas principalmente, tá? As igrejas estão fechando.
estão fechadas. A igreja que eu frequento também está fechada. Foi uma tristeza na quinta-feira passar em frente e ver aquilo ali fechado. Ver aquele templo que tantas vezes me trouxe a presença de Deus e estava fechado. É triste. Mas você pode fazer um culto dentro da sua casa. Você pode... Muitas igrejas estão disponibilizando culto online. Participem. Vamos orar pelo Brasil. É a forma que nós temos. Tá? É orar. Use o joelho, a oração, tá? Porque não há vírus que possa aí tirar a sua fé em Deus. Então, parabéns às igrejas que fizeram essas recomendações acontecerem, de fechar as igrejas, evitar aglomerações. Tem que ser levado a sério, sim. Não é exagero de forma alguma as prevenções que vêm acontecendo, tá? Não é exagerado, não. Tá certo. É assim mesmo, tem que ser. Tá? Mesmo sendo uma gripe, é por causa do contágio. E assim, fiquem com Deus, tá? Vamos passar por essa, só que não tenham medo, não fiquem em pânico, gente, pelo amor de Deus. O pânico, ele é colocado pelas mídias sociais. Se você está assistindo a Globo e a Globo está amedrontando você, vai para outro canal, vai para a internet, tem tantos portais competentes. Deixa a TV aberta de lado, liga a televisão só para Netflix, tá? E vai para o YouTube, tem tanta forma de se informar melhor que a TV. Porque assim, muito desses caras aí, eles estão querendo alarmar, porque o povo, quando está no meio do caos e está desesperado, se torna um alvo muito fácil. Uma pessoa desesperada, em pânico, se torna um alvo muito fácil. Não seja um alvo fácil. Não deixe sua família ser um alvo fácil. Não deixe os seus conhecidos serem alvo fácil. Siga as recomendações, mas sem histeria. Sem histeria, tá? Sem histeria. Façam as coisas naturalmente. Tá? Com as restrições, sim, com as restrições, mas sem histeria, nervoso e desespero. Isso aí não vai levar você a lugar nenhum, tá? Um grande abraço a todos, se protejam, fiquem com Deus em quarentena, não saia de casa, vai lá maratonar sua série favorita, faça suas orações, né? Joelhinho no chão, quem é crente, e nós vamos passar por essa. E o nome de Deus será glorificado. Um grande abraço para vocês. Um beijo do Leandro Lima.